Você já parou para pensar que a organização da sua empresa pode render para você horas extras na sua agenda, que você pode usar como você quiser? Muitas clientes minhas buscam organização não por uma questão de visual, de você chegar e se sentir bem na empresa. Isso também pode acontecer, pode ser um objetivo, mas a maioria delas busca porque deseja ter um filho, ou deseja ter um segundo filho, ou quer se dedicar menos à operação, conseguir sair da operação e se dedicar a outros projetos, ou até abrir uma segunda empresa, e elas caem sempre na mesma situação. Se eu organizar a minha empresa, com certeza eu vou ter mais horas para garantir que esses outros projetos, que essas outras coisas aconteçam. Então vamos entender como essa conta funciona? A gente já entendeu que organização, ela pode render horas na sua agenda, mas quantas horas? Ela vai muito mais do que uma sensação, e é claro que no final disso tudo, o que eu posso falar das minhas clientes é que, além de mais horários na agenda, ela também gera crescimento na empresa. O resultado dessa conta vai depender do seu estado atual. Qual é o tamanho da desorganização da sua empresa? Então, ao mesmo tempo que é um potencial, né, quanto mais desorganizada, se eu organizar mais horas eu vou ter, e também a gente tem que entender que essa organização que vai render horas, que vai render crescimento, que vai render oportunidade de você se dedicar a outros projetos, ela vai demandar de você inicialmente uma escolha. Porque você já parou para pensar por que tantas vezes você tentou organizar a sua empresa ou outras pessoas tentam organizar e não conseguem? Porque a organização da nossa empresa funciona mais ou menos como a organização de um armário ou de um cômodo da casa, onde você vai só jogando as coisas e aí chega uma hora que você olha e fala: "Nossa, eu não consigo entrar mais aqui". Na verdade, você em algum momento precisa tomar uma decisão: "Eu quero organizar, eu quero me livrar dessa bagunça, eu quero que as coisas aconteçam de outro jeito, eu quero que esse armário funcione de outro jeito, que esse cômodo sirva para outra coisa". Então, dentro da sua empresa, funciona do mesmo jeito. Geralmente, a desorganização, ela está servindo a uma mentalidade ou a uma forma de você operar ali dentro, que às vezes você está fazendo tão no automático que você não está percebendo. O que você precisa entender é que sim, a desorganização e essas horas que você está demandando, sendo a agenda das outras pessoas, apagando incêndio, isso tudo tem uma serventia hoje para você. Que na maioria das vezes é um falso controle, uma falsa sensação de controle. Não, deixa que eu faço, não vou me envolver nisso. Não, se eu delegar, isso vai dar errado. Então, é essa falsa sensação de que você está tomando conta de tudo. E por outro lado, é óbvio que isso te incomoda, mas você às vezes não consegue parar e racionalizar sobre isso, e você começa a trabalhar naquela situação de eu vou organizar, porque eu quero tirar uma semana de férias. E aí, como você nunca consegue organizar, essa semana de férias nunca chega. É aquela outra situação também de, quando sobrar dinheiro eu vou investir, mas nunca sobra dinheiro e nunca você investe. Então, o que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo não é o momento ideal, não é parar tudo para arrumar aquele armário, é a gente conseguir arrumar o armário e continuar fazendo as outras coisas. É a gente conseguir ter um mínimo de organização para conseguir tirar uma semana de férias. Depois eu vou organizar mais um pouco para eu conseguir tirar 15 dias, até que eu vou conseguir uma vez por semana não trabalhar e a empresa não pegar fogo. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você o que é possível você fazer agora, do jeito que você tá. Porque na maioria dos vídeos que você vai ver, as pessoas falam: você precisa contratar, você precisa trabalhar a liderança. Eu falo isso em muitos vídeos, porque sim, esse é um caminho. Mas olhando por outro lado, olhando só para o que você tem hoje, como você pode iniciar esse processo de organização e começar ainda essa semana a ganhar algumas horas aí dentro da sua agenda. Então, a nossa primeira meta vai ser não trabalhar menos, mas essa semana trabalhar no lugar certo. Então, parar de trabalhar no lugar errado.
Coloque isso aí, escreva num papel, cole num post-it, escreva na sua agenda para que todos os dias dessa semana você trabalhe no lugar certo. E aí, como você vai fazer isso? Você vai fazer um mapeamento das suas tarefas, porque eu sei que com certeza você não tem uma agenda de gestão hoje, senão você não estaria assistindo esse vídeo, ou se você tem essa agenda, ela não está funcionando. Então, a gente vai focar nas tarefas para a gente começar a entender qual vai ser essa agenda ideal para você. Então, realmente pegue essas agendas aí, essas listas que você tem de pendências, de coisas a fazer, coisas que você gostaria de fazer, e aí a gente vai começar a organizar isso de forma estratégica para que você comece a ganhar essas horas ainda essa semana. Com essa lista na mão, pegue um marca-texto. Se você tiver vários marca-textos, igual eu tenho aqui, de várias cores diferentes, então coloque uma cor para essa primeira tarefa que eu vou falar, e aí depois você vai escolhendo outras cores, e aí você vai fazer uma legenda que vai ficar bem claro, você vai conseguir depois executar rapidamente. Então, a primeira coisa é você entender o que você pode delegar hoje. Por quê? Eu já conheço como que funciona. Tem algumas coisas que você coloca ali na sua lista e você fala: daqui a pouco eu vou passar para fulano, isso daqui é rapidinho. Então você vai começar a fazer esse trabalho de desocupar as suas horas, mesmo que você ache: Lorena, eu acho que isso daqui vai ser mais rápido se eu fizer. Você vai delegar porque aquela tarefa a gente nunca mais quer que ela volte para sua lista, para sua agenda. Então você vai delegar para sempre, para todo o sempre. Então, se você tem essas tarefas que hoje já existem pessoas que são treinadas, que são capacitadas, que têm habilidades que poderiam fazer, você vai investir tempo passando e delegando isso uma única vez e depois você nunca mais vai deixar que essa tarefa volte para sua lista. E aí, como você vai saber, como você vai controlar se essa tarefa foi feita e está sendo realizada? Então, você vai pedir a essa pessoa que ela faça follow-up para você, que ela de alguma maneira mande um e-mail ou você vai criar algum processo, algum indicador que você vai ter acesso a esse cumprimento dessa tarefa, principalmente se ela for uma tarefa recorrente. Por exemplo, uma tarefa que acontece uma vez no ano, às vezes a renovação de um certificado, isso acaba vindo parar em você. Então, você já vai demandar para que as pessoas do seu financeiro, uma pessoa do seu financeiro, já faça todo o processo e só chegue o final, o agendamento para você, porque isso realmente às vezes não tem como você delegar, tem que ser você. Mas todo o resto você não vai se envolver mais, você só vai parar ali, abrir, fazer o que tem que fazer e tchau. Então, é isso que você vai fazer nessa primeira etapa. Outro ponto é: tem alguma tarefa nessa lista que outra pessoa poderia treinar um outro colaborador? Exemplo, você tem uma tarefa ali que você sabe fazer, outras pessoas da sua equipe sabem fazer, não sei por que está na sua lista ali ocupando espaço na sua agenda, mas você poderia demandar para que Maria parasse um pouco, porque às vezes a gente pega alguma coisa e fala: ai, fulano está tão sobrecarregado, eu vou resolver isso que eu resolvo com facilidade. Só que aí vem uma outra coisa, outra e outra. E aquilo fica ali agarrado ou fica travando a sua agenda. E aí, né, porque às vezes você treina a pessoa e depois você pega de volta. E aí você vai identificar outra pessoa na sua equipe que não seja Maria, mas que Maria vai treinar. E aí você vai passar isso para uma terceira pessoa. Então, você vai ter um ganho de 2 pessoas na sua equipe fazerem isso e você realmente também não ter mais que nunca mais colocar isso na sua agenda. Porque às vezes também tem isso, né? Aí um colaborador sai de férias. Aí você fala: "Ah, não, isso daqui eu não quero passar para outra pessoa, volta para mim". Então, às vezes, nesses momentos de crescimento e transição da empresa, a gente tem muita dificuldade de, às vezes, confiar em mais de uma pessoa. E a gente tem que fazer esse trabalho, né? Eu vou falar daqui a pouco outras estruturas que você pode usar para que aumente o seu nível de confiança e de também qualidade. Então, você vai com outra cor identificar essas tarefas que você pode pedir uma outra pessoa da sua equipe para treinar, para realmente você nem se envolver e de preferência que a pessoa faça a prestação de conta dessa tarefa
para essa pessoa que foi treinada. Se não for possível para outra pessoa que tenha um nível de liderança, ou seja, da área mais próxima, que isso realmente também nem volte para você. E aí pode ser que nesse momento surja uma dúvida. Você vai falar: "Lorena, não tenho tanta gente na minha equipe ainda". E aí, sim, é interessante você pensar em terceirização, e aí você precisa olhar para o seu financeiro precisa estar organizado para você entender, se eu terceirizar isso daqui, que toma o meu tempo, eu vou liberar tantas horas e essas horas eu vou poder usar para outra coisa que poderia me render um projeto, por exemplo, que está engavetado, uma área estratégica da empresa que só eu posso fazer, ou que se eu fosse terceirizar essa área ficaria muito mais caro. Então, esse tipo de conta, na hora que a gente tem essa lista, na hora que a gente tem um mapeamento estratégico da nossa empresa, de como ela funciona, da operação, das pessoas, do processo, né? E aqui nem tem como eu aprofundar tanto, mas para você entender, você vai conseguir entender essa engenharia, essa mecânica da forma que eu estou explicando. Você começa a entender o que vale a pena ou não. E aí, claro, você vai ter as horas de procurar essa pessoa no mercado, né, de buscar uma indicação, de passar todo esse processo da forma como você quer fazer, de treinar, de talvez não dar certo, mas se der certo, olha quantas horas, né, e você vai fazer dar certo. Olha quantas horas você vai conseguir desocupar da sua agenda de algo que é operacional, que uma outra pessoa que tem a hora muito mais barata que a sua, pode fazer e às vezes até com mais qualidade, porque ela é especialista naquela área, ela só faz isso o dia inteiro, ela repete aquele processo. Então, com certeza ela tem a possibilidade de ser muito melhor que você executando isso. E mais uma vez, pense na questão do seu nível de controle e o quanto você está abrindo mão de horas de qualidade de vida com a sua família ou com outras coisas mais importantes dentro da empresa. E aí, para a gente fazer uma limpeza final nessa lista, eu quero que você olhe e pense quem você precisa treinar. Algumas coisas que você não quer fazer, não faz sentido fazer, toma muito tempo e como levando em consideração tudo que a gente já falou aqui, qualidade, habilidades da sua equipe ou de um terceirizado, quem vale a pena você treinar, que talvez você nunca delegou essa tarefa, mas que ela toma muito tempo ou que você não gosta mesmo. Chega uma hora que a gente não gosta e às vezes as coisas ficam sem fazer porque a gente não gosta, a gente procrastina. Então, quais são as tarefas que realmente você pode identificar alguém na sua equipe, treinar essa pessoa para ela fazer como você gosta, ou ir para o mercado, procurar um terceirizado, ou até contratar uma pessoa, que é um próximo passo que eu vou falar diante disso tudo, né? Não só um terceirizado, mas talvez uma pessoa que precise ser contratado. E aí já vou adiantar uma questão. Muitas clientes minhas patinam muito nessa questão de contratação, perdem muito tempo por não ter um processo bom, estruturado de contratação dentro da empresa. Então, o pior jeito, o pior momento para você contratar é no desespero. Por quê? Porque você pega aquela pessoa, você sente dentro de você que não é a melhor escolha, que você tinha que se dedicar mais, procurar mais, entender melhor, avaliar melhor aquele candidato, e você acaba colocando a pessoa dentro da empresa, de um jeito que ela não está encaixada para resolver um problema, apagar um incêndio. E aí depois você cria outros problemas para você. Então, invista em ter um processo seletivo, né, um processo de contratação estruturado dentro da sua empresa, para que você realmente consiga contratar alguém que vai dar certo, que vai conseguir realmente somar no seu time. E aí você vai conseguir passar, estruturar melhor uma equipe ou passar algumas demandas para que esse profissional que tenha sido uma contratação estratégica realmente consiga sanar e trazer os resultados que você quer daquelas atividades. E aí, claro que a etapa final eu vou ter que falar, vocês já devem ter percebido, ainda mais se você já assistiu algum outro vídeo, que não tem como a gente fazer isso tudo acontecer se a gente não
conseguir melhorar a nossa comunicação, os nossos acordos e os processos. Então, a base da organização, da sua liberdade de você ter mais horas, é principalmente você ter uma comunicação muito mais clara e assertiva, as pessoas saberem o que elas precisam fazer, como elas precisam fazer. E o mecanismo para isso é o processo, são os manuais, são os acordos, né? Essas conversas que você pode ter. Então, imagina você trocar várias conversas, vários feedbacks ao longo da semana por uma conversa com a sua equipe, onde você vai fazer uma troca de informação, alinhar, direcionar, falar das metas, falar qual o resultado, fazer prestação de conta. Então, talvez você vai trocar ali 10 horas por semana de embates com a equipe, de alinhamentos, por 1 hora. Então, são essas contas que você precisa fazer. Olha o potencial de tudo que a gente falou aqui, de gerar, como eu falei, às vezes até um dia na semana para você se dedicar a outras coisas. E aí, quando eu falo um dia da semana, não necessariamente você cortar um dia da sua semana, mas você pode pegar uma manhã, pode pegar um pedaço de uma tarde, outra, e se dedicar a outras coisas. E como eu falei, eu tenho clientes que conseguiram fazer esse processo, estruturar, conseguiram sair, ter uma licença maternidade, conseguem viajar. Então, não é algo que eu estou falando que foi feito em uma empresa, duas. São clientes que se dedicaram a fazer esse processo de transição e mudança e que conseguiram realmente uma nova realidade dentro da sua empresa. Depois de fazer todas essas contas, eu queria muito que você voltasse aqui no vídeo e me falasse quantas horas você conseguiu economizar essa semana, liberar da sua agenda. Se você quiser me ajuda para fazer isso tudo acontecer aí na sua empresa, tem o link de agendamento para uma reunião comigo aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outra empresária que precisa liberar tempo na sua agenda para tirar outros projetos do papel. Até nosso próximo vídeo.